Olá, crianças, tudo bem? Vamos resolver agora as questões de ciências do PET 8 avaliativo. Então, pegue seu caderno, pegue seu PET. Nós vamos começar lá na página 14. Está escrito aí, atividades, vem um texto revisão. Vamos acompanhar a leitura? Quando juntamos duas ou mais substâncias em um mesmo sistema, fazemos uma mistura. É possível identificar várias misturas no dia a dia, como o arroz com feijão, a água com açúcar, a água com óleo, os sucos, os bolos, o ar atmosférico, o nosso sangue, entre outros. Algumas misturas apresentam uma fase, apresentam uma cor, por exemplo, a água sanitária. Outras já apresentam duas ou mais fases, como a água com óleo. A matéria pode sofrer transformações físicas, em que as substâncias não são alteradas e não há uma formação de novas substâncias. Geralmente são reversíveis, quer dizer, podem ser desfeitas, como é no caso do gelo que sai do congelador. Mas a matéria também pode sofrer transformações químicas, que são aquelas em que ocorre a formação de uma ou mais substâncias diferentes da original, como é o caso da ferrugem, da queima da madeira, do papel, etc. Então, olha só. Primeiro, ele fala aqui da questão das substâncias. Nós temos as substâncias homogêneas e as heterogêneas. As homogêneas são aquelas que formam apenas uma fase, que você a olho nu não consegue distinguir. Por exemplo, você faz o suco, você pega lá o suco de caixinha, de pozinho, joga na água, você mistura. Você não vai conseguir mais ver o que era água e o que era pó. Agora, nós temos as substâncias heterogêneas, que são as que apresentam duas fases ou mais, que nós até fizemos essa experiência lá na sala esse ano antes da gente entrar de quarentena, não sei se vocês lembram. A água com óleo, a água com azeite, a água com areia. São misturas que você consegue ver mais de uma fase, tá? E aqui ele fala depois das transformações, que são físicas e químicas. Na transformação física, você não muda a qualidade, a substância. Por exemplo, a água, ela continua sendo água no estado gasoso, quando evapora lá da panela que está fervendo a água para fazer o café. E ela continua sendo água quando você coloca ela no congelador. Aí, a hora que ela derreter, ela volta ao estado líquido normal. Agora, um prego que enferruja sofreu uma transformação química. Uma árvore que é queimada sofreu uma transformação química. Nesse caso, não é reversível. Igual você pega um bife. Você pega o bife de vaca, você coloca na panela. Depois que você coloca, frita aquele bife, você consegue fazer ele voltar ao estado normal dele? Que você comprou lá no açougue, no supermercado? Não consegue. Então, essa é uma transformação química, quando você não volta ao estado original dele. Então, agora, sabendo disso, vamos responder aí questão 1. Observe as imagens a seguir e observe as imagens e faça a atividade a seguir. Observamos que a mistura do leite com achocolatado apresentou apenas uma fase, que é a segunda foto, diferente da mistura da água com óleo, que apresentou duas fases. Sabendo dessas informações, dê exemplos de misturas que apresentam apenas uma fase e que estão presentes no seu dia a dia. Ó, água com açúcar é uma mistura? Sim. Água com café. A hora que você pega o café lá na cafeteira, você não consegue distinguir mais a fase. Água e o suco. Depois que você misturou, você consegue distinguir a fase? Não consegue. A questão 2. De acordo com o que você estudou sobre a matéria, suas misturas e transformações, complete as lacunas. Se necessário, consulte o banco de palavras. Aí nós temos então para preencher a B, a C, a D, a E, a F, a G, a H, a I e a I. E as palavras são química, irreversível, leite, mistura, filtração, decantação, física, oxigênio. Como é uma palavra só por frase, eu vou pôr uma na frente da outra. Ó. A, B, C,
cabe aí. Acho que eu vou chegar pra cá um pouquinho. Então, vamos organizar aqui. D, E, F, G, H, I. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem aí. Então, ó, nós vamos fazer a leitura e completar com as palavrinhas do quadro. A. Quando juntamos uma ou mais substâncias, obtemos uma mistura. O próprio texto falava isso. B. O é uma mistura que apresenta somente uma fase, o leite. C. O processo que separa o pó de café da água é um exemplo de filtração. Porque quando você coloca o café para fazer, você ferve a água, coloca a garrafa, em cima você coloca o filtro, o coador com o filtro de papel. Então, só de você lembrar que usa um filtro de papel, você já lembra que o processo se chama filtração. AD. O processo de separação da água com a terra, ó, lá no nosso livrinho tem isso, e nós também falamos sobre isso em um dos pets. A água com a terra, para separar, a gente tem que deixar ela descansando. Aí a água vai toda lá, a terra vai toda lá pro fundo, porque a terra é mais pesada, e aí você consegue separar melhor a água com a terra. Esse processo se chama decantação. A E de elefante. O cozimento do ovo é um exemplo de transformação química, porque é irreversível. A mudança do estado líquido para estado sólido da água é um exemplo de transformação, igual no texto falou, de revisão, é uma transformação física, porque ela é reversível. G. A cinza resultante da queima do papel mostra que houve uma transformação química. Aí tem outra palavrinha. Essa transformação é irreversível. A H. Quando se descasca e pica uma fruta, há uma transformação física. Ela não deixou de ser uma fruta. E o oxigênio é um dos gases responsáveis pela formação da ferrugem e pela combustão, liberação de energia em forma de calor. Então, nós usamos aí todas as palavras do nosso quadro. Deixa eu conferir se vocês estão conseguindo enxergar. Tá dando pra ver, né? Então, agora nós vamos para a questão 3. Se você precisar, dá um pause aí no seu vídeo. Se não, continue comigo. A 3 começa lá na página 16. Vamos fazer aí a leitura. Ó. Observe o esquema de uma cadeia alimentar abaixo. Não sei se vocês vão conseguir ver, a imagem está bem ruim. São os produtores, que é a grama que recebendo aqui sol e água. Consumidor primário, que é um grilo, um gafanhoto. O sapo, consumidor secundário. A cobra, o consumidor terciário. Uma ave, parece ser um gavião, um falcão, é um consumidor final. Depois vem os decompositores. Aí vem a pergunta. Depois de observar a figura, responda com atenção as questões a seguir. Letra A. O esquema representa uma cadeia alimentar. Nela aparecem 6 seres vivos. Quais são eles? Então, eu vou colocar aqui, ó. A grama. Aí depois, gafanhoto. Depois, sapo, cobra, depois, gavião e depois os cogumelos, que são na verdade cogumelos. São na verdade aí os
Fungos e as bactérias, os decompositores, representados aí pelos cogumelos. AB. Qual é a função dos seres decompositores em uma cadeia alimentar? Gente, como a gente já falou, a cadeia alimentar ela é toda interligada. Os decompositores, eles ficam aqui no final porque eles fazem aqui meio que papel de reciclagem. Quando a gente consome uma garrafa PET, por exemplo, a gente separa, coloca no lixo reciclado. Se tem a coleta reciclada que passa aí da prefeitura no seu bairro, você coloca no dia da coleta. Se não, os catadores recolhem e aí você faz o quê? Eles levam para o centro de reciclagem. Aquela garrafa PET velha, usada, vai ser transformada numa garrafa PET nova para ser utilizada novamente. Então, assim, nada se perdeu, certo? Aqui na natureza é da mesma forma, é tudo um ciclo. Aqui, os decompositores vão decompor toda a matéria orgânica que não está mais viva, toda a matéria orgânica morta, e vão ser usados para quê? Porque são fungos, bactérias, cogumelos, eles ficam no solo. Eles vão usar a energia, todos os nutrientes que eles conseguirem obter dessa decomposição passa para o solo e o solo fica mais fértil e fica melhor para os produtores, que são as plantas, os vegetais, se desenvolverem, crescerem, ficarem mais fortes. Então é tudo um ciclo, tá? Então qual que é o papel desses decompositores? Realizar o processo de decomposição. Então é decompor a matéria orgânica morta para obter energia e nutrientes que serão utilizados pelos produtores. Dessa forma, gente, a cadeia alimentar ela não tem fim, ela é cíclica, né? Ela vai sempre continuando, certo? Aí a questão 4. Vamos ver aí a 4. Temos aí A, B, C, D, E. Dá para responder aqui. A 4 já mudou de assunto, já traz para nós os movimentos da Terra. Observe na imagem como os movimentos que a Terra faz e escreva o nome desses movimentos. Se necessário, consulte o banco de palavras. Com base nos seus conhecimentos adquiridos ao longo do ano, complete as frases abaixo. Então, nós temos a ilustração. A Terra, girando, movimento que a Terra faz em torno de si mesma. Resposta aí, vocês podem colocar, em torno de si mesma. É a rotação. E aqui, movimento que a Terra faz ao redor do Sol é a translação. Então, vamos lá completar as frases. Tá aí. A, B, C, D, E. Letra A. O planeta Terra, com letra maiúscula, porque é o planeta, gira em torno de um eixo imaginário, gerando assim os dias e as noites. Letra B. A Terra demora 24 horas para completar uma volta em torno de si mesma. A letra C. Quando metade do planeta está iluminado se é iluminado é pelo Sol, é dia. Enquanto a outra metade do planeta na parte escura é noite, certo? A letra D. O movimento que a Terra faz em torno de si mesma
é denominado de rotação. E o outro, gente, como que chama? O movimento que a Terra faz em volta do Sol é denominado de translação. E esse movimento dá origem às estações do ano. Então, nós usamos aí todas as palavras do quadro: noite, planeta, terra, translação, rotação, horas, noites, estações, sol e mês. Se você tem dúvida, vai consultando o seu quadro na hora de fazer. Tá dando para enxergar, né? Então, ó, se você precisa, pausa esse vídeo aqui para você terminar de responder. Se você não precisa, se você conseguiu me acompanhar, nós vamos apagar para responder a questão 5, tá bom? Então vamos lá. Questão 5 começa ali na 18. Leia o texto com muita atenção e responda as questões propostas. Então vamos lá? Acompanhe o texto comigo. Hoje usamos relógios que marcam segundos, minutos e horas que se passam ao longo do dia. Usamos calendários que marcam a passagem dos dias, meses e anos. Mas nem sempre foi assim. Para medir a passagem do tempo, as civilizações antigas começaram a marcar as horas tendo por base os objetos. Constataram que o movimento de rotação que a Terra fazia com que a sombra se deslocasse e passaram a anotar essas movimentações, desenhando linhas retas em pedras. A partir de cálculos rudimentares, que é cálculos antigos, sem tecnologia, descobriram quantas horas haviam sido transcorridas. Assim, criaram o primeiro relógio de sol, que posteriormente, com a evolução, foi ganhando novas funcionalidades, como, por exemplo, auxiliar na localização através dos pontos cardeais. Segundo algumas pesquisas e escavações realizadas por cientistas e arqueólogos, foram encontrados relógios de sol na civilização egípcia, construídas no século XV a.C. Então, muito antigo, né? Temos aí a foto do relógio solar. O gnomon é a haste cuja sombra marca a hora. E embaixo o mostrador de escalas. Então vamos lá. Letra A, na página 19. Como as civilizações antigas marcavam as horas? Então, gente, tá lá no nosso texto a letra A, ó. Para medir a primeira, segunda, terceira linha do primeiro parágrafo. Para medir a passagem do tempo, as civilizações antigas começaram a marcar as horas tendo por base os objetos. Então, ó, eles começaram a marcar as horas tendo por base objetos, certo? A, B. Que constatação tiveram essas civilizações em relação ao movimento de rotação da Terra? Também está lá no nosso texto, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta linha do primeiro parágrafo. Constataram que o movimento de rotação da Terra fazia com que a sombra se deslocasse e passaram a anotar essas movimentações, desenhando linhas retas em pedras. Então, ó, o que eles constataram? Que o movimento de rotação, que é o que gira em torno do próprio eixo da Terra,
Terra com letra maiúscula, porque é o planeta Terra, fazia com que a sombra se deslocasse e passaram, só olhar aqui, todo copiando certo, a anotar essas movimentações, vírgula, desenhando linhas retas em pedras. O meu ficou bem grande, não coube aqui na minha linha. Você faz uma linha embaixo para você responder, tá? A letra C, ixi, não vai dar para responder aqui. Então, olha só, se você precisar dar um pause, vou só olhar aqui se tá nítido. Tá nítido, então eu vou apagar pra gente poder responder a letra C de casa. Letra C. Quando e onde surgiu o primeiro relógio de sol? Isso está lá no nosso texto também, ó, no último parágrafo. Segundo algumas pesquisas e escavações realizadas por cientistas e arqueólogos, foram encontrados relógios de sol da civilização egípcia construídos no século XV a.C. Então, olha só, escavações e pesquisas mostraram relógios de sol no Egito, vírgula, construídos no século, como que é século XV? X é 10, Vzinho 5, século XV antes de Cristo. Ou se você não quiser, você coloca assim, AC, que é antes de Cristo, tá bom? Aí a questão 6. Teste seus conhecimentos enumerando os conceitos de cada palavra. 1 para sombra, 2 para gnomon, 3 para relógio solar, 4 para pontos cardeais, 5 para calendários. Então eu vou escrever aqui na frente, tá? Pra gente economizar o quadro, porque senão não dá. E aqui, apesar que a 7 também é, né? Assim. Vou fazer assim. Vou dividir aqui, ó. A 6, deixa eu ver, acho que a 8 também é. Não, a 8 é de completar. Dá pra fazer a 6 e a 7. Então, vamos lá. A 6, vamos ler o primeiro parêntese. Instrumento utilizado pelas civilizações antigas para medir o tempo. Era o relógio solar. Região formada pela ausência da luz. É a sombra. Haste que possibilita a projeção da sombra no relógio solar. É aquele que fica lá no meio do relógio, o gnomo. Objeto que marca a passagem dos dias, meses e anos. Nós utilizamos o calendário, que é o 5. E principais pontos de referência para a localização sobre a superfície da Terra são os pontos cardeais número 4. A 7. Assinale P para positivo ou N para negativo quanto ao uso da tecnologia. Nós também falamos sobre isso em ciências.
Primeiro aí, o mais recente salto tecnológico no setor agrícola foi a introdução de drones em diversos processos, como o ganho de tempo e a diminuição das contaminações de trabalhadores por compostos químicos. Isso é positivo. Só aumentar aqui, né? O próximo item. O uso excessivo de celulares por crianças pode trazer consequências para o desenvolvimento cognitivo e social e para a saúde. Isso é um ponto negativo. O próximo. Os cientistas realizam testes, desenvolvem medicamentos e esperam em pouco tempo disponibilizar as vacinas para imunizar a população da Covid-19. Isso é um aspecto positivo da tecnologia. E o último, através de aplicativos e redes sociais, é possível enviar mensagens, fotos, vídeos e fazer chamadas de vídeo para pessoas que não vemos há muito tempo. Isso também é um ponto positivo da tecnologia. Aí vem a questão 8 para a gente completar. Então, eu vou apagar aqui para nós fazermos a 8. Se você precisar, você dá um pause no seu vídeo. E se você não precisa, continue comigo para a gente fazer a questão 8. Para nós fazermos, né? A questão 8. Então, vamos lá. A 8 está aí na página 20, o início dela. E vem com o texto, ó. Leia o texto abaixo e faça a atividade proposta. Cada fase da lua exerce um tipo de influência durante o plantio. Olha que interessante. Lua crescente. Nesse período, a seiva é atraída para cima e as partes aéreas, aquelas que estão acima do solo, crescem com mais vigor. Momento legal para o plantio, transplante e enxertia. Época também favorável para o corte da grama e a aplicação de humus. A lua cheia. A capacidade de atração do nosso satélite, quando atinge o seu grau máximo de luminosidade, é impressionante. A seiva fica mais viçosa nas raízes e tem fluxo intenso. A perda de nutrientes é menor. Na lua minguante, período de pouca influência da lua sobre a terra. Por causa disso, surgiu a máxima. Lua minguante é quando as coisas que crescem da terra para fora minguam e as coisas que crescem da terra, que crescem de fora para dentro, vigoram. São as raízes. Já na lua nova, nessa fase, as plantas ficam mais suscetíveis aos ataques de pragas. Por isso, fortaleça as defesas da planta, dando um capricho bacana na adubação do solo, evitando a incidência de ervas daninhas. O melhor é evitar plantar nesse período. E tem as fases da lua aí. Complete as sentenças com as fases da lua, de acordo com a sua influência em cada situação descrita. Letra A. A, B, C, vamos ver com qual? Cadê? Na letra A, as plantas ficam mais suscetíveis aos ataques de praga. Gente, a lua nova, ó, nessa fase, as plantas ficam mais suscetíveis aos ataques de pragas. Conforme o texto, lua nova. Ficou feio esse texto? Lua nova. A B. É melhor para plantar, transportar, enxertar, cortar a grama e colocar humus, que é o esterco. Então, olha só. Na lua crescente. Momento ideal para plantio, transplante e enxertio. Época também favorável para o corte da grama e aplicação de humus. Humus também é o esterco. Então, é a lua crescente, conforme o texto. Vamos virar a página lá na 21. A fase da lua onde as plantas perdem poucos nutrientes. Está escrito lá, ó. A perda de nutrientes é menor. É a lua cheia.
E a letra D é a fase da Lua, onde a Terra sofre pouca influência e onde as raízes vigoram. Ó, Lua minguante. Período de pouca influência na Lua sobre a Terra. As coisas que crescem de fora para dentro vigoram, as raízes. Então, conforme o texto, Lua minguante. Certo? Aí vem a autoavaliação. Você vai responder aí, que aprendi em ciências? Sim, em partes ou não. Consigo identificar os diferentes tipos de misturas, heterogênea e homogênea, sua composição, os processos de separação dessas misturas, em que a matéria sofre transformações físicas e químicas, e bem como as diferenças dessas transformações. Aí você vai ser sincero, porque é uma autoavaliação, uma autorreflexão. É sim, em parte ou não. Compreendo que as relações de alimentação entre os seres vivos estabelecem cadeias e teias alimentares e são compostas por seres produtores, consumidores e decompositores. Sim, em parte ou não. Reconheço a importância dos decompositores para o meio ambiente e também em diversas atividades humanas, como a fabricação de alimentos, combustíveis e medicamentos. Você vai marcar sim, em parte ou não. Compreendo que o movimento que o Sol faz no céu ao longo do ano, do dia, é na realidade um movimento aparente, já que é a Terra quem faz os movimentos de rotação e translação. Sim, em parte ou não. Consigo identificar os pontos cardeais com base nos registros de diferentes posições relativas do Sol e da sombra de uma vara ou gnomo? Sim, em parte ou não. Compreendi que a tecnologia e a sociedade são determinantes para o avanço científico de cada época? Sim, em parte ou não. E então, vocês vão marcar, ser sinceros para responder. E nós terminamos de responder até a questão 8 do PET avaliativo de ciências. Espero que vocês tenham conseguido entender as questões, consigam responder. Como eu sempre falo, as respostas de vocês não precisam ser igualzinhas às minhas, tá? Pode diferenciar. E vocês, tendo alguma dúvida, podem me chamar no WhatsApp que eu ajudo todos vocês a responderem, tá bom, crianças? Então, um abraço, agradeço vocês por terem me acompanhado até aqui. Beijos, tchau!